Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Te convido para se inscrever no meu canal no YouTube de forma gratuita, Dalton Vieira Invest. É só você passar aqui o cursor do seu mouse em cima da imagem, inscreva-se e na sequência clicar na opção de se inscrever gratuitamente no canal. Caso essa imagem não esteja aparecendo para você, na parte inferior do vídeo vai ter alguma opção aí de clicar em se inscrever no canal, lembrando de deixar o sino das notificações devidamente ativado. E para receber as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, as carteiras de ações e informações relevantes no seu celular, no seu desktop, é só você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos para que você possa testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Na análise de hoje eu vou falar sobre o Ibovespa, depois eu venho aqui para os futuros, mini índice, mini dólar. Depois disso eu venho para PETR4, Vale 3, Embry 3, KLBN 11, IRBR 3, ELET 3, BBDC4 e BBSE 3. Esses são os ativos que eu vou comentar nesta videoanálise. Começando pelo Ibovespa, que termina o pregão de hoje, não terminou ainda, está dentro do leilão de fechamento, mas está com queda aí de 0,91%. Uma queda um pouquinho mais acentuada, o pregão passado caiu já 1,23%. Com o pregão de hoje gera ali a perda da mínima do fundo anterior, consequentemente retoma a tendência de baixa de curto prazo, reforça a chance maior de queda. Lembrando, para voltar a ter uma expectativa maior de subida, teria que logo no pregão seguinte, no pregão de amanhã, já gerar um candle forte aqui para cima, para deixar ali um sinal de fraqueza na atual tendência de baixa. Perdeu a mínima do pregão de hoje, gerou mais outro candle aqui para baixo, reforça uma tendência de baixa um pouquinho mais forte para o Ibovespa e que seria até coerente no gráfico mensal. O Ibov perdeu a mínima do mês passado. Se pegarmos aqui todo o movimento de subida do Ibovespa, tem todo o movimento de subida, está aqui dando um primeiro sinal para se ter uma correção. E lembrando que nas correções do gráfico mensal a gente pode ter correções aqui, por exemplo, da máxima que atingiu para cá, a gente teve correção de 11%. Dessa aqui foi uma correção aí de 22%. Então, se tivermos uma correção de 11%, a gente está falando ali numa correção para voltar à média móvel exponencial de 3 períodos, que faz sentido, não estaria alterando a tendência de alta de longo prazo do Ibovespa. É o que foi abordado na análise de perspectiva para 2020. A chance da gente ter períodos de correção maiores, em termos de tempo ou mesmo em termos de preço, ou seja, aqui foi menos tempo, mas teve ali uns 3 ou 4 meses ali, inclusive vindo um pouquinho mais forte para baixo aqui nesse momento, chegando próximo da média. Tá? Aqui de novo, ó, vê aqui em cima, vê que em 2 meses basicamente caiu 10%. Então a gente pode, falando nas correções mais curtas, falando de 10 a 11%, a gente está falando de se aproximar realmente da região da média móvel exponencial de 13 períodos. Gráfico diário significaria dizer voltar aqui mais próximo dessa região de topo anterior, perto dos 110 mil, 111, 110 mil pontos. Seria uma região de suporte para o Ibov. Lógico que se voltar para cima, primeiramente, da região dos 115 para a região dos 115.500, e melhor ainda para cima de 117 mil pontos, já seria um sinal mais relevante de subida, de recuperação da força por parte dos compradores no Ibovespa. Seguindo para os futuros, gráfico de 60 minutos, lembrando, se essa videoanálise for útil para você de alguma forma, seja agora ou no decorrer dela, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço de imediato por prestigiar aqui meu trabalho. Quando eu falo ser útil de alguma forma, seja na parte de aprendizado, se na parte de leitura do mercado, de alguma forma, se for útil para você, deixe seu like, seu joinha, eu agradeço. Então temos um mini índice, depois de um longo movimento de queda, o mini índice superou a máxima do candle anterior no G60, gerando aqui um movimento de alta, está gerando um movimento de alta, correção que é contra a tendência, ou seja, temos uma tendência aqui de baixa, gera aqui um movimento de subida, bate ali na região de fundo anterior, mais sinal de queda, e aqui agora gerando uma correção onde pode buscar justamente essa faixa aqui de preço, desde o patamar de 113.055 a 113.310. Dentro desse cenário aqui de subida, abrindo ainda, mantendo esse movimento de subida, abrindo em alta, fica mais para se buscar o quê? A operação de compra de ou pivô de alta, ou seja, ficou aqui de lado, gerou pivô de alta, possibilidade de compra, ou abriu subindo, veio mais para cima, depois gerou fundo ascendente também, corrigiu e gerou fundo ascendente, possibilidade de compra, ou gerou pivô de alta também, possibilidade de compra. Então, nesse momento, ficou um pouco mais alinhado para cima. Agora, se o mercado abre de maneira forte aqui para baixo, já volta para baixo desse nível aqui,
nível que eu estou vendo aqui na faixa dos 112.545 a 112.470. Veio para baixo desse patamar de imediato e passa de novo a gerar topo descendente ou pivô de baixo abaixo dessa região. Olha só a quantidade de teste da região da média e volta para baixo, teste da região da média e volta para baixo. De novo, testa aqui a região da média e volta para baixo. Então, voltou aqui para baixo dessa região da média. Em conjunto com essa zona de resistência que eu acabei de citar, gerou topo descendente, foco em buscar a operação mais na ponta vendedora a favor da tendência de prazo maior, que seria o gráfico aí de 60 minutos, seja no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Indo para o dólar no dia de hoje apresentando alta de 0,13%, uma leve alta. Gráfico de 60 minutos está dentro ainda de uma tendência de alta, observe que aqui ficou com a tendência um pouco mais indefinida e agora que está saindo desse patamar. Que patamar é esse? Um patamar ali em torno dos 4.328,50. 4.327, 4.328,50. Enfim, está passando por esse patamar agora. Se olharmos para o G10, gráfico de 10 minutos, observe aqui, traçando uma linha aqui, ó, que em nenhum momento gerou algo mais significativo de sinal de alta acima desse patamar. Mas se amanhã lateralizar e gerar pivô de alta já acima dessa região, fica muito mais para compra. Porque em nenhum momento aqui, depois que ultrapassou, gerou sinal de alta já acima dessa região dos 27, dos 28,50. Aqui tentou gerar um sinal de alta, mas foi abaixo. De novo, fica aqui lateralizado e não gerou ainda um sinal de alta, na minha opinião. Então, se abrir caindo e depois romper para cima essa região, possibilidade de buscar uma compra de pivô de alta, sinalização de alta, fundo ascendente ou pivô de alta acima da região dos 28,50 ou 27. Tá? 4, 3, 28,50 e 4, 3, 27. Para venda, voltou para baixo desse nível e junto com esse fundo, ou seja, abre caindo, passa a gerar topo descendente abaixo, preferencialmente de 4.325,5, 4.325,5. Fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente ou até mesmo de pivô de baixo no dólar e gráfico de 10 ou de 5 minutos. Ações. PTR4 no dia de hoje. Deixa eu só ver se meus ajustes estão certos. Estão certos. PTR4 no dia de hoje, alta de 0,69%. Consegue voltar a fechar acima dos 29,07, que aqui fechou uma vez acima e voltou para baixo. Desafio ainda continua sendo a região dos 29,30. Enfim, gerou sinal aqui de fundo ascendente. O pivô de alta acima da região dos 29,30 ou 29,07, fica mais para se buscar a operação na ponta compradora. Por enquanto, eu não faria nada dentro das minhas estratégias, não faria nada dentro na PTR4. A não ser, logicamente, que dá para fazer operações de day trade, dependendo do próximo pregão, abre subindo, passa a gerar no gráfico de 15 minutos, fundo ascendente acima da região ali dos 29,13. A 29,18, possibilidade de trabalhar mais na ponta compradora. Melhor ainda se gerar acima dos 29,30. Fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico intraday, gráfico de 15 minutos. Então seria essa alternativa interessante que eu vejo para buscar a operação aí na PETR4 em termos de day trade a partir do próximo pregão, falando em operação aí na ponta compradora. E qualquer outra estratégia para ponta vendedora, eu vou falar isso no radar do mercado do próximo pregão aí a partir das 10h45. Abro aí um espaço para você solicitar a sua pergunta e também eu falar sobre possibilidade de entrada de day trade em Petro e Vale. Vale, por falar em Vale, valendo menos, 3,51% de queda. O mercado, de maneira geral, eu passei esse final de semana por 125 ativos, né, atualizando ali a carteira exponencial e confesso que tive dificuldade de encontrar ativos com perspectivas para cima. Ou seja, foram poucos ativos que eu vi com a possibilidade, mesmo que abra caindo a semana, possibilidade de reverter para cima o cenário atual de maneira geral dos ativos. Ou seja, a gente tem aqui ou um cenário de indefinição da tendência de curto prazo ou tendência de baixa de curto prazo, que seria topos e fundos descendentes no gráfico diário em diversos papéis. Vale 3 veio para fechar o gap e não só fechou o gap, né? 2 gaps, fechou abaixo e o outro fecha de novo abaixo. Isso representa o quê? Força por parte dos vendedores. Então, apontando mais para baixo no ativo. Então, por enquanto, temos um movimento forte que anulou a tendência do papel e aí ela volta lá para testar essa região anterior, bate lá, gera sinal de topo, forte para baixo, apontando aqui para furar, para perder esse suporte dos 49,80. Não vejo sinal de compra em cima dessa região de suporte, mesmo que gere um movimento aqui de subida. Olhando para o gráfico até de 60 minutos, pode gerar um repique de alta? Sim, pode gerar um repique de alta. Mas, dentro desse grande candle de baixa do gráfico diário dessa ação, dependendo do que acontecer dentro desse candle, que seria um gráfico de 60 minutos, como, por exemplo, um topo descendente, seria até a possibilidade de se buscar uma venda
no gráfico intraday dessa ação. Não vejo alternativa ainda de compra em Vale 3. Embraer, ativo que a gente estava numa posição de venda, que abriu o pregão até vindo aqui para baixo, mas reverteu na primeira hora de pregão e já acionou nosso stop, já acionou nossa saída. Essa operação da Embraer gerou aqui uma perda de 1,9% na operação, e isso representou uma perda de 0,4%, uma redução de 0,4% do capital total. Então, a operação encerrada na Embraer. Outro ativo que a gente tem uma posição de venda é a KLBN11, que nesse momento está andando, né? No determinado momento do dia estava vindo aqui para cima, o mercado estava caindo e o ativo vindo para cima. O Milton Leite novamente, né? Que fase, né? No momento, queda aí de 1,85%. Vamos ver se ela ganha força aqui mais para baixo da região dos R$20, buscando ali uma região mais na faixa dos R$19,53 a R$19,39. O objetivo está um pouquinho aqui para baixo, aqui mais próximo, inclusive, da média móvel exponencial de 13 períodos do gráfico semanal, que está lá na faixa de 19,40 nesse momento. Então, ativo que a gente segue na ponta vendedora nesse momento em KLBN11. IRBR3, que pancada, queda de 16,49%. Tava bom, mas parece que piorou, né? Como diz aquele memezinho. Então a gente tem aqui, ó, queda de 26,37% já nesse mês, ativo abaixo da média, tá no patamar importante aqui, se aproximando de um patamar importante de suporte, seja da média móvel lá, média móvel do gráfico mensal, né? Tá abaixo até. E tem aqui, essa região aqui é um nível de topo anterior, com topos anteriores. Olha a quantidade de semanas aqui ficou batendo nessa faixa de preço ali por volta dos R$33. Está em cima dessa região. Então vou comprar o papel já aqui. Esticado para baixo, né? Um afastamento do preço para a média ali uns 2,5 vezes a volatilidade média dos últimos 10 pregões, que aumentou bastante com esses candles grandes aqui, ó, com esses gaps de baixo, esse candle grande, esse outro gap de baixo, mais um candle gigantesco. Mas eu entraria comprando de imediato ativo? Não faria esse tipo de entrada. Se fosse para ser bem agressivo, daria para buscar a entrada pelo G60 através do quê? Para o próximo pregão. Se perder um pouco da força da queda e gerar um sinal de fundo, superar a hora anterior, a máxima da hora anterior, possibilidade de entrada. Mas o que eu até me chamaria mais atenção seria aguardar o gráfico diário, reduzir um pouco essa volatilidade, apresentar um candle de reversão ou mesmo alguma sinalização de perda de força na queda, candle de indefinição, superação da máxima desse candle, possibilidade de buscar uma compra contra a tendência no ativo. Seria uma das alternativas, lembrando, perfil mais arrojado. Nesse momento, o ativo que está em forte tendência de baixa de curto prazo. Lembrando que é um papel que já subiu bastante, tem uma tendência de alta de longo prazo e pode trazer um processo de correção maior. Se eu pegar um gráfico aqui quadrimestral, só temos um movimento de subida, nunca teve uma correção. Em algum momento pode ter uma correção aí no papel em IRBR3 e nesse momento a correção está aparecendo. ELET3 também está mal, a ELET3. A ação gerou aqui uma tendência de baixa no gráfico diário. Quem optou por não sair de uma tendência ou seja, quando gerar um sinal de tendência de baixa, a ação despencou aqui para baixo. Gráfico semanal desse ativo, aqui do gráfico diário, né, que eu estava exibindo, olhando para o gráfico semanal desse papel, a gente tinha aqui um movimento para cima que bateu na zona de resistência, gerou um sinal de topo na zona de resistência, ampliou a queda na semana passada e essa semana vem forte, está batendo em cima no patamar de suporte agora. Já está abaixo, uma região válida até o fechamento dessa semana, suporte na faixa de 34,79, apesar de estar abaixo, e a mínima aqui 34,14, que já está muito próximo desse patamar. Abaixo dessa região, outro suporte 32,83, até tem outro em R$ 32,41, que é essa região aqui que foi testada para trás. Alguns testes aqui para trás dessa região, e aqui tem 3 testes nessa faixa, por volta dessa faixa de preço que eu acabei de mencionar. Então é outro nível de suporte, caso esse venha a ser perdido, seria o próximo nível de suporte da ELET3. Agora, está em cima do suporte semanal. Isso já gera então um sinal de compra no ativo, ó, semanal do gráfico diário também, dando zoom menos, são 3 fundos aqui. Não vejo de imediato uma compra, mas se perder força na queda nessa região e gerar algum sinal de alta, seria uma alternativa também para se buscar uma compra de swing trade contra a tendência, risco maior, mas sabendo que não dá para exigir muito para cima, ou seja, acompanhar de perto o stop aí da operação e respeitar sempre o stop da operação que foi estabelecido, um stop mais curto possível ali pelo gráfico diário.
Na sequência, BBDC4, pregão de hoje, alta de 1,07%, tem aqui uma região de gap de corpo, que é uma resistência por volta de 34 e 33, está com dificuldade de permanecer acima. Se eu jogo essa linha para o lado de cá, vocês vão ver que tem aqui para trás toda uma região de resistência anterior, que aqui funcionou como patamar de suporte, só fechou uma vez abaixo e voltou para cima. E agora está funcionando de novo como resistência. Logo, basicamente, a minha estratégia seria a seguinte: subiu, gerou sinalização de alta acima dessa região dos 34,33 e melhor ainda para cima dos 34,59, ou seja, acima deste patamar aqui, ó, gerou sinalização de alta no gráfico diário acima desse patamar, estou muito interessado em abrir compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico diário dessa ação. Enquanto não fizer isso, ainda monitoraria até a possibilidade de buscar uma venda se gerar um novo sinal de topo aqui no gráfico diário, voltar ali e fechar abaixo da média móvel 13 períodos, melhor ainda abaixo de R$ 33,52 em cima de BBDC4. Por último, vamos falar aqui de BBSE3, que está tentando fazer isso que eu acabei de comentar na BBDC4, gerando ali uma tentativa de retorno para cima de um gap de corpo, que representa também algo para trás. Aqui tem a região dos R$ 35,90, vou jogar aqui para o lado de cá e também para o lado de cá. Então a gente vê que aqui tem uma região de fundo anterior, aqui ficou próximo da região de topo anterior. Enfim, é essa faixa aqui de preço. Aqui essa faixa de preço funcionou aqui é uma resistência, fechou uma vez abaixo, já voltou para cima, aqui o suporte novamente, quando vem para baixo passa a funcionar como resistência. Então, da mesma forma que eu comentei em BBDC4, meu interesse maior seria planejar compra em BBSE3 de R$ 35,90 a essa região aqui, ó, R$ 35,90 a R$ 35,62. E essa região, em vez de ser um teto, passar a funcionar como um piso, um suporte para buscar compra de fundo ascendente ou pivô de alta acima desse patamar. Representaria mais força por parte dos compradores nesse ativo. Então, isso seria que encaixaria melhor a operação de compra em BBSE3 para mim, apesar de ela estar demonstrando força aqui nessa semana, que está apresentando aqui uma sinalização de fundo no gráfico semanal, fundo ascendente, superando os 35,98 e, por enquanto, o pregão de hoje aí apresentou uma alta já de 1,3%. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.